mais uma semana conversando com você sobre as nossas questões, aquilo que é mais pertinente e importante para os nossos direitos. Nós temos a alegria de receber aqui a vereadora de Olinda, Eugênia Lima, que tem uma caminhada, uma identificação com essa causa da pessoa com deficiência, nos visitou aqui na associação agora há pouco e também está vindo aqui para conversar um pouco com você que está nos ouvindo agora. Bom dia, vereadora. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes aqui de Ribeirão e das regiões próximas. É um grande prazer estar aqui, né? Fiz questão de vir de Olinda para conhecer o trabalho da associação, para falar um pouquinho da nossa experiência lá no Legislativo, né? Contar um pouquinho da minha história e dizer que a gente tem uma luta árdua pela frente, mas que essa sociedade só vai ser boa para todo mundo se todo mundo tiver incluído nela. Muito bem. Vereadora, eu queria que você falasse da sua trajetória. A gente conhece, mas é bom que o povo que está nos ouvindo também conheça um pouco quem é Eugênia, como ela surgiu na vida pública, hoje está vereadora de Olinda. Como é a tua história, a tua trajetória? Eu sou uma mulher parda, deixa eu só me apresentar como é que eu tô aqui, né? Eu sou uma mulher parda, tô vestindo uma camisa vermelha, uma calça branca, tô com um blazer rosa claro, tenho olhos castanhos, cabelos meio ondulados, meio marrons, com algumas luzes e tô de batom vermelho. Quero dizer que minha trajetória, ela vem sempre pautada nas lutas sociais, né? Eu sempre participei, sempre questionei, Luiz, a desigualdade do mundo, né? Desde pequena eu achava muito estranho, né? A gente ter pessoas com fome, pessoas morando na rua, e isso foi me levando para o movimento estudantil, a lutar por direitos da educação pública de qualidade, e moro numa cidade histórica e cultural. E não podia deixar de ter a cultura como uma força, né, na minha vida. Então, em 2005, eu estava fazendo a Faculdade de Direito na Universidade Católica de Pernambuco e eu fundei, na mesma época, um grupo cultural chamado Conchitas. Era um grupo formado só por mulheres e a gente tocava no Carnaval de Olinda. No começo era 50 mulheres, depois 100, depois 200 mulheres na rua. E era um grupo que incluía, porque eram mulheres de 65 a 6 anos de idade. Pretas, brancas, gordas, magras, né? Então a importância era a valorização daquela mulher e dela estar onde quisesse, né? Então tinha mulheres tocando guitarra, baixo, tocando vários instrumentos. Então comecei a minha vida na luta pela cultura, né? Depois fiz um mestrado em desenvolvimento urbano e estava envolvida lá com as desapropriações que a Copa trouxe para o estado de Pernambuco. Então estava na luta pela moradia, né? Para garantir, porque foi um processo muito violento com as famílias que moravam lá em Camaragibe, meio invisibilizado, perto do estádio, né? E que até hoje as famílias foram desapropriadas e não foi feito o ramal da Copa e o terreno é um grande estacionamento de ônibus. Mas a gente vivenciou na luta com aquelas famílias. E depois eu volto para Olinda e tem um processo de camarotização do carnaval, que é tornar o carnaval privado, né? Uma festa que é pública, onde preto, branco, pobre, rico se mistura e a gente não quer saber onde trabalha, né? Tá todo mundo misturado. Queria que virasse aquelas festas privadas. E aí foi a minha primeira luta quando eu senti a necessidade de me organizar no partido político. Iniciei minha trajetória no partido, no PSOL, né? Fui 2 vezes candidata a vereadora com a votação muito expressiva, né? Eu tenho uma votação para entrar na vaga, mas o partido não faz o que a gente chama de quociente eleitoral. Eu fui a 8ª mais votada, mas não consegui entrar. Fui 2 vezes candidata a senadora também, né? Uma vez tive 113 mil votos, quando votava em 2, foi aquela eleição que Humberto Costa foi eleito, e na última eleição para senadora, a gente só elegia uma, eu também disputei, tive 45 mil votos, mas foi a eleição onde a nossa senadora Tereza Leitão foi eleita, né? Em 2024,
É porque parece que faz tempo, mas foi ontem. Em 2024, eu me elejo vereadora de Olinda pelo PT, né? Venho para o PT, tenho 7.110 votos, sou a vereadora mais votada da história da cidade. E estamos lá nos nossos 5 meses de mandato, fazendo história, já aprovamos 4 projetos de lei, né, vários requerimentos. Estamos fazendo a luta mesmo sendo a única vereadora da oposição, né? Temos 17 vereadores lá, mas eu sou a única que estou lá com o povo para a gente fiscalizar de forma adequada e propor leis que possam melhorar a vida da nossa população olindense. Muito bem. Você tem sido, a gente que acompanha seu trabalho, você tem feito o gabinete itinerário, né? Como é que é essa experiência de levar o mandato para as comunidades, visitar o povo? Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre isso. Eu acho que a nossa votação foi reflexo do nosso trabalho na campanha, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava, que entendia que a eleição não é um fim por si próprio e que a gente precisa, quando a gente se coloca no legislativo, né, se coloca para se candidatar, é um único motivo, representar toda a população. E pensando nisso, sempre em minhas campanhas eu procurava conversar para entender quais são os problemas da população. E na última campanha eu fui para 35 dos 39 bairros em Olinda. Ouvi mais de 1.000 pessoas. Anotei tudo, fiz um relatório, produzi um livro. E esse livro norteia nosso mandato e a gente decidiu dar continuidade a isso no mandato. Então a gente tem 2 processos de escuta muito importantes. Um chamado Fala Olinda, onde são escutas temáticas que vão dar origem a audiências públicas para que a gente possa fiscalizar e mostrar no orçamento as demandas do povo, e o outro é o gabinete itinerante, porque a gente entende que a gente não pode estar parado na Câmara. O papel da gente é ouvir a população, seja a que votou na gente ou a que não votou, porque eu não sou vereadora só dos que votaram, eu sou vereadora de um município de 400 mil habitantes. Então a gente, uma vez por mês, vai numa feira, vai num local que tenha fluxo de pessoas, para que a gente possa fazer a prestação de contas do nosso mandato. A gente entrega um papel de prestação de contas, a gente fala da importância do nosso mandato, mas mais do que isso, a gente escuta. A gente escuta e todas aquelas demandas, seu Luiz, não ficam só, né, soltas no ar. Elas vão para ser planilhadas e a gente vai fazendo o acompanhamento de cada uma dentro das nossas limitações, né? Porque o papel do vereador é fiscalizar, é articular, né? Então a gente, dentro das nossas limitações, a gente vai lá. Aquela problemática, então a gente aciona, faz um requerimento, faz um ofício para a prefeita, e continua cobrando, para que a ação seja feita efetivamente e que represente aquela necessidade daquela população que votou na gente, mas também que está no município de Olinda e que porventura não votou. Muito bem, isso é uma forma de mandato popular. Esse é um verdadeiro mandato que você tem prestado contas, enfim. E para a gente que a gente te escutou agora na associação, o seu trabalho social é muito forte, muito preocupada com as questões sociais da sua cidade e que repercute em tudo quanto é lugar. Eu acho que Olinda é uma cidade, obviamente, bem maior do que a nossa aqui, tem outra realidade social, mas os problemas, digamos que sejam os mesmos que tem em qualquer lugar hoje, nesse país ou nesse estado. E eu queria saber da senhora o seguinte: além de visitar, além de escutar, além de estar com esse trabalho no legislativo, que o tema do nosso programa, inclusive, é o papel a importância do legislativo no direito, na garantia de direitos, como você vê a sua atuação parlamentar em uma determinada situação que precisa, sim, de intervenção do legislativo para garantir os direitos? A gente, infelizmente, no nosso país, a gente não é representado nos parlamentos, né? A gente, por exemplo, tem a maioria de mulheres, mas a gente, quando vai olhar para o Congresso Nacional, por exemplo, a gente não chega a 15% de mulheres no Congresso Nacional representando a nossa maioria, né? Quando a gente vai para as câmaras, isso é do mesmo jeito. A gente tem uma maioria da população preta e parda e a gente não se vê representada no parlamento, né? O que dificulta esse trabalho legislativo de representação, porque nada de nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Então, a gente tem um desafio muito grande enquanto representatividade, porque o que é o parlamento?
né? Esse espaço legislativo é um espaço de representação. E quando você não vê o corpo da mulher, do negro, do LGBT, de pessoas com deficiências nesse parlamento, você não vê a sociedade brasileira, né? A gente tem no Brasil cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência, segundo o censo de 2022. E como é que a gente não vê pessoas com deficiência no parlamento? A gente tem uma deputada federal, se não me engano. A senadora, né? Senadora. Maria Gabriel. É isso. Que foi a partir da entrada dela no Senado que a acessibilidade mudou no Congresso Nacional. Veja que absurdo. A gente está aqui em 2025 e não tinha acessibilidade garantida no Congresso Nacional, né? Como nós mulheres, por exemplo, até 2016 não tinha banheiro feminino no Senado. Veja que absurdo. A gente tem muito que avançar ainda, né, para que a gente seja representada nesses espaços de poder, principalmente a população preta, periférica, mulher, deficiente, pessoa com deficiência e a população LGBT. Não se vê nesses espaços. E aí o que é que acontece? A gente não vê legislações que nos representem, a gente não vê avanços sociais que nos representem, a gente não vê política pública que nos representem, né? Porque também não basta ser mulher, não basta ser uma pessoa com deficiência, não basta ser negro, não é isso. Tem que ser mulher, pessoa com deficiência, negro, LGBT, mas que lute pela causa, né? A causa da inclusão. E aí a importância de ter pessoas que defendam a causa, as causas, né? Que falam muito que são as minorias, né? Quando nós somos o direito das minorias. Quando, se você vai ver o censo, somos maioria. Então a gente precisa que os nossos parlamentares representem, mas mais do que isso, a gente precisa chegar ao parlamento. E aí tem um estudo, trazendo muito para esse debate da mulher, tem um estudo que diz que a gente só vai alcançar a paridade de gênero, veja, no Brasil, daqui a 140 anos. Se for a legislação como está. Porque a gente garante 30% de mulheres na disputa eleitoral, mas a gente não garante esses 30% nas vagas do parlamento. E a gente sabe que é muito mais difícil, né, com as pessoas que não estão incluídas na sociedade, disputar espaços de poder. Porque a luta por sobrevivência é grande. E aí, falando nisso, a gente pegou um dado que a gente tem no Brasil 665 mil pessoas com idades para trabalhar. Mas desses 665 mil, 74,5% estão fora. Veja, vamos botar 75, para 74,5, vamos arredondar. 75% estão fora do ambiente de trabalho. A gente só garante para 25% desses 665 mil brasileiros. E mesmo que a gente tenha essa lei de cotas, né, que obriga que as empresas contratem, reservem 2 a 5%, empresas com mais de 100 funcionários reservem 2 a 5% das suas vagas para pessoas com deficiência. E a gente vê que mesmo com a legislação, o cumprimento ainda é limitado, né? Então a gente precisa muito de ter mais gente no parlamento para que as nossas legislações sejam cumpridas, para que a gente tenha mais legislações que permitam essa inclusão real. Porque a gente está cansado, né, de falar. Eu sempre digo, né, que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E dizendo aqui aos ouvintes que é com muito prazer que eu chego a Ribeirão, mas eu cheguei para conhecer a associação, para vir para a rádio, mas mais do que isso. Ribeirão tem uma experiência, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu acho que é um dos únicos municípios que tem esse estatuto, né? Tirando, só tem aqui no Recife, é isso, seu Luiz? Até o Conselho Estadual fala que no estado de Pernambuco é a primeira cidade e provavelmente será a segunda Olinda, segundo o seu relato, né, pra gente lá. É uma outra coisa, vereadora Eugênia, a gente sabe, por exemplo, a dificuldade, existe a legislação, a lei muito, muito boa, tá o Estatuto Nacional, a LBI,
Mas, inclusive, agora surgiu, esses últimos dias, um Código Brasileiro de Inclusão, que todo o movimento eu mandei para a senhora e tantos outros parlamentares para no Congresso Nacional impedir que esse deputado federal do Maranhão, PSB do Maranhão, está querendo aprovar. E isso é muito ruim porque ele vai atrapalhar, segundo as pessoas, os técnicos, e nosso segmento tem estudado isso, que ele vai atrapalhar a LBI, que ainda está em fase de implantação, 10 anos, agora no dia 6 de julho ela completa, e esse código viria a atrapalhar esse processo de inclusão da pessoa diante da lei. Então, falar da lei é importante. O legislativo, seja municipal, estadual ou federal, ele é muito importante para garantir, na sua opinião, quando um determinado projeto, por exemplo, seu, que não foi aprovado e não é executado na cidade, qual é o processo? Como poderia ser feito para isso ser de fato executado? Eu acho que um dos problemas do processo legislativo é a participação popular, né? Se a gente tem o povo construindo essa legislação, participando, entendendo a importância, eu acho que a gente tem mais gente para fiscalizar essa execução, né? A gente precisava também do fortalecimento do Ministério Público, do Tribunal de Contas, para que fiscalizasse, né, a atuação dos gestores executivos, né, que é quem vai executar essa lei, para que a gente possa garantir realmente que aconteça. Mas tudo passa pela fiscalização do povo, né? A gente mudar a cultura política, porque muitas vezes a gente vota na pessoa, é como se estivesse passando um cheque em branco. A gente vota hoje, amanhã a gente nem lembra em quem votou, a gente não vai cobrar. E foi. E esse parlamentar entra e sai sem fazer nada muitas vezes, e ele é eleito de novo, porque é um ciclo, né? E a gente não entende que esse processo de fiscalização é super importante, né, de fiscalizar o parlamentar que você votou, fiscalizar o cumprimento dessas leis. Então, a gente está organizado em conselhos, organizado em associações, organizado em movimento. A gente tem mais força para estar fiscalizando as legislações que garantem nossos direitos, né? Porque a gente passou aí por um momento muito difícil, toda a classe trabalhadora. A gente viu a reforma trabalhista tirar vários direitos do trabalhador. A gente assistiu a reforma previdenciária no governo Temer, né? A gente assistiu várias retiradas de direitos com o governo Bolsonaro e a gente ficou atônito a tudo isso. Então, acho que a gente precisa criar um movimento de retorno à mobilização popular, às organizações sociais, às associações de bairro, sabe? Para que a gente possa se nutrir e não estar sozinho nessa luta que é a garantia de aplicabilidade, né, dessas leis que a gente aprova, que vota, ou a gente está vendo leis de retirada de direito. O que aconteceu, por exemplo, essa semana com a ministra Marina Silva, trazendo para aqui a violência, né, a forma com que ela, uma mulher indígena, né, negra, né, idosa, ministra, foi desrespeitada no parlamento. A gente olha para a nossa sociedade e como é que está? Se uma ministra é tratada assim, como será tratada nossas mulheres, as pessoas com deficiência, o nosso povo indígena, o povo periférico nesse país? É esquecido. É esquecido. E por trás da violência contra a ministra, tinha um projeto de destruição do meio ambiente que tira a obrigação da empresa de ter uma licença ambiental, de pedir a licença ambiental. Ela se autoproclama que vai seguir as regras, né? Quando a gente sabe que país a gente está, né? E o Brasil ainda é um celeiro de muitos recursos naturais. Então é a destruição do nosso país, sendo votado no Congresso, sendo aprovado, porque a gente não tem a maioria dos parlamentares preocupados com o cuidado do nosso povo. Então, acho que a gente precisa organizar, são espaços como esse de rádio, as pessoas que estão nos ouvindo, para entender que nosso papel enquanto cidadão não é só ir lá no dia da eleição, aí é o instrumento de ir lá votar, mas sim acompanhar aquele parlamentar que a gente votou, né, incidir quando os projetos que ele aprova não são de encontro com as necessidades do povo, né, e se manifestar sempre que for preciso. Vereadora Eugênia Lima,
vereadora da cidade de Olinda, aqui conversando com você, ouvinte, falando da experiência dela, da responsabilidade parlamentar que ela tem, desde que foi eleita, tem sido um exemplo, não só na cidade, mas para quem acompanha o mandato dela sabe disso. Vereadora, a gente, por exemplo, sabe a questão da pessoa com deficiência. Os grandes desafios que nós temos hoje, não só nas cidades, nos estados, no Brasil inteiro, é o respeito à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, como a senhora falou das cotas, na questão da saúde e educação. Mas tem uma outra situação que eu queria ouvir sua opinião com relação à assistência social. Quem tem o BPC é ameaçado às vezes de não tê-lo, porque há uma cultura na cabeça da grande maioria, 90% ou mais das pessoas, que se você é pobre, se você é deficiente, uma pessoa com deficiência pobre, depende desse auxílio do governo, que é momentâneo, mas deve te levar a uma independência futura. Como a senhora vê essas pessoas? O governo faz a sua parte, ou seja, dá o benefício, e o que é possível ser feito para garantir a libertação desse povo, no ponto de vista social? Primeiro, é um grande desafio, né? Porque a gente entende também, eu faço uma crítica meio a como a gente posiciona as políticas públicas, né? Dentro das suas caixinhas. Como se a assistência não tivesse relação com saúde, como se educação não tivesse relação com saúde, né? Então a gente vai colocando cada um nessa caixinha e não consegue olhar aquele indivíduo na sua integralidade, né? No seu olhar ele por total, né? A gente em Olinda tem muitos problemas com a política voltada para crianças e famílias atípicas, vamos dizer assim, porque são as famílias também que estão no entorno daquela criança. A desconexão da educação com a assistência e com a saúde. Aquela criança que recebe um benefício, mas que ela tem também um acompanhamento de saúde e tem a educação e precisa ir para a escola, e nada disso é integrado. Então, quando falta o remédio no posto, que ele vai em surto para a escola, a diretora não deixa ele entrar. Mas ela não faz a conexão da assistência, da saúde e da educação. E eu acho que com as pessoas com deficiência é a mesma coisa. Não tem como a gente dissociar a saúde da assistência nesse caso. Porque são pessoas que precisam de um atendimento especializado, né? Inclusive, eu acho que nossos hospitais e nossos postos de saúde não estão preparados para receber. Uma pessoa surda, por exemplo, que chega, não tem ninguém que fale Libras para se comunicar. A gente não tem alguém que assista. Imagina, um atendimento médico. Como é que ela se comunica para dizer que está sentindo uma dor? Como é que é como se essas pessoas não existissem na sociedade brasileira. E a gente não conecta a política à realidade, né? Porque é isso, veja, eu acho que a política também é um organismo vivo, como o nosso organismo, né? Eu tô aqui falando, meu olho tá piscando, minha mão tá mexendo, minha boca tá saindo voz, eu tô enxergando. Então, veja quantas conexões nosso corpo faz. E a política é a mesma coisa, né? Eu não consigo olhar para o indivíduo e só tratar uma única necessidade, porque nós, enquanto seres humanos, temos várias necessidades. Então, eu acho que a inclusão também é pensar a política de forma intersetorial, não na sua caixinha. Então, pensar aquela pessoa que está ali recebendo benefício, que precisa da assistência, ela precisa da saúde. Ela precisa ser encaminhada, talvez, para um lugar de empregabilidade, né? Para tirar de um ciclo, né, de só assistência. Então a gente não consegue tratar o nosso povo, né, de forma coerente, da forma digna, né, para garantir os direitos, porque a gente tem muita legislação, mas a aplicação dessas legislações é difícil, né? É difícil a gente olhar com essa integralidade. E como a gente não tem muita gente, como a gente não tem pessoas com deficiências dentro do parlamento, aí é que fica mais distante ainda esse olhar, né? Quando você olha para nossas cidades não estão preparadas, né? As calçadas não são uniformes, a gente não tem corrimão, a gente não tem a sinalização do trânsito que tenha
em poucos lugares ele dá o sinal auditivo, né, que tenha som. Sonoro. Né, sonoro. Então é isso, é como se essa população, que é muita e que cada vez mais cresce, porque tem um dado que eu vi de um médico falando para mim que 26% das crianças hoje que nascem com autismo. E essa sociedade não está preparada, porque você não tem uma política de assistência para essa criança na escola, que tem que ser acompanhado por lei, por um assistente. Né? Você não garante de forma pública, né? Porque a gente tem que fortalecer o SUS. Né? Você não garante um tratamento com acompanhamento de fono, terapia ocupacional. Você não tem. E essa família fica isolada do mundo, né? A família lutando para que esse filho tenha alguns atendimentos e não chega, esse atendimento não chega e essa família também adoece, porque a gente precisa o cuidador também precisa de cuidado. Então a gente está muito distante de entender a realidade brasileira, o que vive o nosso povo nas periferias e nas cidades, né? Então é um grande desafio, mas eu acredito que ocupar esses espaços de poder seja uma saída para a gente ter mais gente da gente, lutando pela gente nos espaços de poder. Pois é muito forte e muito importante a sua fala com relação a todos esses aspectos, né, que na questão política do povo e enfim, o sofrimento da população com muita falta de pessoas especializadas para isso. E aí a gente precisa, vereadora, ter essa organização popular. O povo tem que se organizar, tem que se conscientizar dos seus direitos. A gente via agora uma mãe, né, de uma criança com autismo, e ela dizia que tem que cuidar da filha, mas cuidar dela também. É cuidar de quem cuida, né? Tem esse aspecto também. O que é que a senhora acha sobre isso, daquelas mães, famílias que cuidam de uma criança ou um jovem com deficiência que está no seu limite e muitas vezes é preciso uma terapia ocupacional, alguma coisa para que ela também possa conviver com essa realidade que às vezes é difícil, muito difícil para a gente, mas por conta do amor de uma mãe, de um pai, eles superam tudo isso. É aquela máxima, né? O cuidador precisa de cuidado. Isso. E quando essa criança nasce diferente, né? Nasce com alguma deficiência ou com o aspecto do autismo, muitas vezes esse peso recai, na grande maioria, para as mulheres. Né? Tem um estudo que diz que muitas dessas mulheres, quando tem uma criança que está enquadrada, né, em alguma coisa atípica, neurológica, enfim, ela termina sendo abandonada por esse companheiro, ela termina sozinha com essa carga, né, que aumenta porque essa criança precisa de mais atenção, essa criança precisa de terapias que muitas vezes o sistema público de saúde não oferta para essa mãe, né? Essa criança vai para uma escola que não tem atendimento especializado, como a gente viu no relato da criança lá na associação, dizendo que muitos gritam com ela, mas que a mãe está ali para proteger, né? Então, é um processo muito difícil para essa família. E que a gente precisava contar mais com o Estado, né? O Estado precisa entender que a realidade mudou. O número de crianças que precisam de um atendimento especializado e de qualidade é outro. E a gente não vê uma política nacionalizada mesmo, uma política dentro dos municípios voltados para essas especificidades, sabe? Lá em Olinda mesmo, a gente tem muita dificuldade, por exemplo, do laudo. Não tem médico para dar um laudo para essas crianças, para que essas mães possam receber o benefício, para que complemente essa renda, até porque muitas vezes elas não conseguem nem trabalhar, porque não tem quem fique com essas crianças, não tem com quem deixar, não tem a escola. Então essa mãe também é a sua vida em torno daquele filho que precisa de um olhar, né, especializado. Então a gente precisa se organizar. Eu acho que eu sempre digo, as mães atípicas precisam ter uma associação forte e se fortalecer, porque às vezes quando a gente está junto de alguém que tem o mesmo está vivendo a mesma situação que a gente se fortalece, né, para lutar, porque é luta e vamos ter que arregaçar as mangas para continuar lutando em busca dos direitos. Eu acho que essa luta
né? Seja ela dessas mães atípicas, seja ela das pessoas com deficiência, essa luta precisa ser de toda a sociedade, principalmente das pessoas que não têm deficiência, principalmente das pessoas que não têm filhos atípicos. E é isso que me faz ter a sede de aprender com o senhor, seu Luiz Paixão. Porque eu não acredito que o meu mandato lá em Olinda, ele possa ser democrático se eu não der visibilidade para a questão da inclusão. Eu tenho 2 filhas, nenhuma delas é atípica, mas isso não quer dizer que eu não vá estar na luta junto com as mães atípicas, porque eu entendo que para a gente ter uma sociedade diferente, né, melhorada, enfim, diferente não, para a gente ter uma sociedade melhor, a gente precisa construir uma sociedade que caiba todo mundo nela, até porque o nosso país tem milhões de pessoas que fazem parte dessa população e a gente não pode invisibilizá-las, nem pode fazer de conta que não existem, que não vamos pensar em políticas e não vamos incluir. Então, acho que a minha função quanto parlamentar, quanto legisladora, é aprender. Né? Eu acho que um grande desafio, eu acho que até o final do mandato eu me desafiei de tentar aprender Libras, porque a gente tem que se comunicar com todo mundo e a gente tem uma população de surdo no estado de Pernambuco enorme. Então, se a gente se propôs estar nesse espaço, representar as pessoas, a gente tem que tentar incluir da melhor forma possível e aprender, né? Porque eu acho que eu estou aprendendo muito com essa visita a Ribeirão, né? Vou voltar cheia de ideias, mas também convido o senhor Luiz para estar lá com a gente, para estar ajudando aí, propondo ações para que a gente possa fortalecer ainda mais a inclusão, tanto no município de Olinda, mas também no estado de Pernambuco como um todo. Eu acho, vereadora, me permita publicamente expressar a sua forma como nos procurou naquela plenária que houve em Recife. Você, enquanto vereadora, nos procurou preocupada em como você falar, atuar nessa... E aí a gente procurou meios, até me enviando para você algumas dicas, alguns documentos que temos na legislação para... Talvez a senhora já conheça, mas o seu gesto de procurar a nós que de Ribeirão que estávamos lá para conhecer, para se inteirar mais, para poder levar para seu município, que é Olinda, essa perspectiva de um mandato preocupado também com o segmento PCD, para nós é de grande importância e de grande valor, porque sabemos, por exemplo, que a maioria dos mandatos, seja de qual for a esfera, não tem compromisso com isso. E nós precisamos, é uma luta nossa, vereadora, não só com a senhora aqui agora, mas já há algum tempo nós temos uma rede a nível estadual e nacional que está sempre buscando espaços políticos, sim, obviamente, mas também de conscientizar a sociedade do nosso papel. Só assim, me permita, pessoas como a senhora, que está tendo essa postura, essa atitude de procurar, mas também de agir nesse sentido, que a gente vai melhorar essa realidade que vivemos hoje. Tanto no Congresso, que a maioria, a senhora sabe como é o Congresso brasileiro hoje, totalmente adverso, ele é conservador. A prova está aí, a ministra Marina, da forma como foi tratada, de forma que a senhora já comentou, desrespeitosa, é um exemplo do que é o Congresso Nacional. A gente parte para as assembleias legislativas nos estados, não é diferente, e os municípios têm que melhorar bastante, porque há uma carência. Quisermos nós ter várias Eugênias espalhadas por esse estado, por esse país, para a gente começar a melhorar a discussão e o debate. Eu agradeço, sim, e também lhe perguntar uma coisa, em todo esse contexto que a senhora falou até agora, como a senhora se vê no final do seu mandato fazendo tudo isso e a esperança que a senhora tem com relação a essa realidade social do povo com deficiência? Veja, outra coisa que me trouxe aqui foi porque eu fui analisar a lei orçamentária de Olinda e para o ano de 2025 a gente identificou alguns pontos preocupantes, que era o seguinte: lá estava previsto apenas R$5.000 para a manutenção das atividades da Coordenadoria de Pessoas com Deficiência.
e R$200 mil para atendimento aos idosos e a pessoa com deficiência em toda a cidade o ano todo. Então é muito pouco para que a gente garanta essa inclusão, né? E aí, como vereadora, a gente tem um compromisso grande, que é acompanhar esses recursos que serão investidos e também lutar para que o orçamento ele amplie, que a gente trate a questão da inclusão como uma política pública. E aí, nesse ano, eu convido a todos também, porque você perguntou o que é que a gente pode fazer, né? Nesse ano, os municípios de todo o país vai debater a lei orçamentária, que é o PPA e o Plano Plurianual, que são leis que definem diretrizes, objetivos, metas para o orçamento municipal para os próximos 4 anos. Então, é uma oportunidade também de procurar a Câmara, procurar o seu vereador, né, para saber qual é o investimento, qual é o orçamento previsto para o município, para que esse vereador faça emenda, para que ele possa colocar enquanto prioridade a política de inclusão, né, aqui em Ribeirão, lá em Olinda. Então, é isso que a gente está esperando, que a partir do segundo semestre, esse debate do orçamento seja feito e como uma vereadora, entendendo a importância de políticas para as pessoas com deficiências, o meu papel lá em Olinda é trazer essa importância para o PPA e também para a LDO e LOA, para que as leis que são aprovadas todos os anos, elas tenham a efetividade dentro do orçamento, né? Que não vale só aprovar, tem que ter o dinheiro para executar aquela política. Então eu convido, né, todos vocês que estão nos ouvindo para pensar nisso, para se organizar e acompanhar essa votação desses planos orçamentários dos municípios, que eles vão nortear o executivo nesse gasto do dinheiro público. Então é um convite, né, para que a gente possa fiscalizar nesse momento, que é um momento propício para a definição do orçamento. Vereadora Eugênia, eu quero lhe agradecer, nosso tempo está terminando. Foi muito importante, muito bom para a gente, desde o início da manhã até agora. A senhora está aqui colocando as suas ideias, seus sonhos, sua vontade de atuar no parlamento desta forma. Para nós é uma alegria e uma satisfação tê-la aqui. Espero recebê-las nós, a associação, tê-la aqui outras vezes. E vamos sim fazer essa parceria, não só Recife, aliás, Olinda, Ribeirão, mas também outras cidades que estamos tentando convencer a necessidade de uma verdadeira articulação do ponto de vista para que melhore a realidade da pessoa com deficiência. Muito obrigado. O microfone da Rádio Santana está à sua disposição para as suas palavras finais e a nossa gratidão. Eu que agradeço o convite, Luiz. Quero voltar sim, mas eu quero voltar para a inauguração lá da associação, do centro, né? Do Centro de Pessoas com Deficiência. Quero agradecer a toda a sua família pelo acolhimento, né? E dizer que quero também recebê-los em Olinda, para que a gente possa pensar nos caminhos, sugestão, né, de como a gente incidir nesse orçamento, para que a gente garanta que mais gente possa estar nesse lugar, né, de luta, que também é um lugar de privilégio, já que a gente não dá as condições das pessoas com deficiência estarem incluídas na política também. Então, um grande prazer de estar aqui. Me chame quando quiser, que é 1h30 só. Eu chego rápido, para que a gente possa estar junto, porque mais gente junto na fiscalização, mas também na luta pela garantia dos direitos é o que eu acredito, para a gente transformar essa sociedade, mas com muita participação popular. Vereadora Eugênia Lima, de Olinda, muito obrigado. Eu quero agradecer a você que está aqui conosco. Quero agradecer a várias pessoas que estavam com a gente lá agora na associação, no CPDR, e dizer que a nossa continuidade é isso. Eugênia Lima, Ivete, tanta gente boa que a gente tem trazido. Temos um cardiologista que também vai estar conosco, falando das questões de saúde, vereadora. É importante trazer informações e organização popular. Isso é muito, muito importante na nossa trajetória, na sua trajetória, de quem quer realmente fazer alguma coisa positiva do ponto de vista social, de inclusão nesse país e nesse estado. Muito obrigado a você, ouvinte. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um bom final de semana e que Deus abençoe a cada família, cada mulher e homem
dessa cidade, da nossa região Mata Sul Pernambucana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Calcular, não é possível planejar.